Gente, que alegria, meu Deus. Quanto amor, essa é a palavra. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje. É um prazer do fundo do meu coração. Desde que eu cheguei, eu senti exatamente isso que a pastora falou. Não poderia colocar em melhores palavras. De que você simplesmente sente que é de graça. Eu amo vocês. Estava lá no Havaí, estudando, fazendo um curso de memorização da Bíblia. Quando eu vi o pastor de vocês no Ironman, passando na linha de chegada, eu comecei a gritar, porque eu lembrei, meu pai falou, meu amigo está aqui, ele vai disputar o Ironman. Eu falei, sério, pai? E aí ele me mostrou uma foto. Então na hora que eu estava de madrugada lá, eu fui de madrugada para ver, eu vi a partida e depois vi a chegada, gritei e eu falei, pai, quando a gente tiver um evento de superação, a gente tem que trazer ele. Eu estava falando hoje disso aqui de novo, isso vai acontecer, porque eu fiquei muito impressionada. Que exemplo! E eu sei que é só uma partezinha do que vocês são, né? Eu sei que é uma família muito linda e é um privilégio estar aqui. Eu conheço algumas ovelhas dessa igreja, para não falar só dos pastores. E essas ovelhas que eu conheço são pessoas incríveis, que eu amo muito. Então eu tenho certeza que eu estou numa família extremamente abençoada. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Rebeca. Hoje Deus colocou no meu coração uma mensagem muito específica para trazer ao seu coração. Mas eu quero te fazer um pedido antes de eu começar. Como eu estou aqui falando para jovens e adolescentes, eu quero te fazer um pedido. Eu quero 15 minutos da sua atenção. Como? Não é aqui agora. Fora daqui, eu quero que você entre no YouTube e assista 2 partes. Eu dividi meu testemunho em 2 partes. E a primeira parte eu falo sobre a minha área emocional, eu conto a minha história, que é o que a pastora estava falando mais ou menos. Eu conto a primeira parte da minha história. Eu não vou contar aqui, mas só para você ter noção, anos atrás eu ia me casar. Eu já tinha casa no lago, já tinha tudo planejado. E Deus me falou, você não vai casar com ele. O menino era do louvor da igreja, cresceu cristão desde o berço. Tinha nada de errado com ele. Deus me falou, você não vai casar. E lá eu conto a minha experiência, do que aconteceu comigo, por que Deus falou comigo, o que eu fiz, como foi. E eu recebo milhares de e-mails por causa desse testemunho. E eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. Por isso que eu estou falando. Essa é a etapa onde a gente toma a decisão mais importante depois de Cristo, que é com quem nós nos casamos. Então eu quero te convidar, assiste esse vídeo. Ele não passa de 10 minutos, se eu não me engano, e vai abençoar muito a sua vida. Também tem outro vídeo que eu falo de quando Deus mudou o rumo da minha vida. Eu falo sobre tomar decisões. Se você está numa fase de tomar decisões, por favor, assista esse vídeo. Quando eu terminei de gravar, eu sei que a pastora Thalita esteve aqui com vocês. E quando eu terminei de gravar esse vídeo, uma das primeiras pessoas que viu foi ela. Ela me mandou uma mensagem, pelo amor de Deus, você me grava mais vídeo igual esse. Tá ouvindo, Rebeca? Escuta, são o quê? 6 minutos esse vídeo. Eu te garanto que vai abençoar muito a sua vida. Não importa a sua idade, não importa o que você está passando. Foi algo que Deus me ensinou para toda vez que eu fosse tomar uma decisão e mudou a minha vida para sempre. Hoje eu quero compartilhar com você. Você procura lá, é Joshua e Rebeca. É Rebeca e Joshua, eu não me lembro o nome do canal, gente. Tá no YouTube, coloca lá Rebeca e Joshua, vai aparecer. Enfim, hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você que mudou a minha vida. Está em João capítulo 2, se você puder abrir comigo. Livro de João capítulo 2. Nós vamos começar a ler do versículo 1. Diz assim. Quantos acharam? Digam amém. Eu falo muito rápido, gente. Então se vocês não tiverem, se quiserem que eu vá um pouquinho mais lento, vocês me avisam, tá? Diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Quem estava ali? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Repete comigo, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, ela falou para quem?
Presta bem atenção. Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse, encham de água esses potes. Eles o encheram totalmente. Como é que encheram? Então lhe disse Jesus, agora tirem um pouco e levem para o responsável da festa. Eles o fizeram quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Vira para quem está do seu lado e fala, Deus o guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, que o Senhor fale aos nossos corações. Só o Senhor pode mudar a nossa vida. A voz que precisa ser escutada nessa noite não é a minha, é a do Senhor. Que o Senhor fale com liberdade, toque a alma de cada pessoa que está nesse lugar. E transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, eu li essa história várias vezes na minha vida. Muitas, muitas vezes. Mas um dia, eu estava lendo ela. Toda vez que eu leio, eu gosto de imaginar a cena. E de repente, eu comecei a pensar, toda vez que eu vou num casamento, eu amo em casamento. Alguém mais ama em casamento? E eu comecei a pensar o que acontece comigo toda vez que eu vou num casamento. Primeiro que eu sou mulher, eu demoro muitas horas para me arrumar. E geralmente, porque nós mulheres nos arrumamos durante algumas horas, a gente chega no casamento com fome, sim ou não? E a gente chega linda e com fome. E aí você assiste aquela cerimônia. E aí você está muito na expectativa da hora do beijo. E você quer que acabe logo, porque depois do casamento começa o quê? Alguns disseram a comida. A festa começa, mas está todo mundo pensando na comida. E aí todo mundo vai comer. E finalmente, comida de casamento é maravilhoso. Você come. Até que chega uma hora que você está satisfeito. Você fala, agora eu posso ir embora. E aí eu fiquei imaginando. A Bíblia fala que o casamento já estava acontecendo. Agora escuta, eu estou imaginando que Maria estava lá. E aí eu quero deixar com você qual é o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é, que Maria é essa? Porque para mim, ser a mãe do Salvador do mundo já é incrível o suficiente. Mas Maria é a personagem bíblica, uma das que mais me impressionam, porque essa mulher não ficou satisfeita em só ser a mãe de Jesus. Eu olho para o meu filho tem 6 meses, é o Israel, ele não fez nada, eu já tenho tanto orgulho dele. Hoje ele bateu as mãozinhas pela primeira vez, e já fala, eu sou a mãe do Israel. Israel quem que bateu as mãozinhas pela primeira vez? Agora, Maria era a mãe de Jesus. Jesus, o meu Salvador. Jesus, o que veio anunciado pelo anjo Gabriel. Jesus, que ela não teve relação sexual para ficar grávida dele. Cara, Jesus. Essa mulher tinha tudo para dizer, cumpri minha parte. Mas ela não ficou satisfeita. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas ficam satisfeitas com pouco. Hoje eu quero te dizer, Deus tem muito para você. E muitas vezes eu acho que Deus, como pai que tem melhor para os seus filhos, eu acho que Ele fica chateado olhando para a gente falando, você vai se satisfazer com tão pouco? Deus tem muito mais para mim e para você. E eu olho para a vida de Maria e eu começo a ver que a Maria, que devia estar cansada no casamento, começou a escutar uma fofoquinha que casamento é o lugar onde todo mundo senta, come e observa as outras pessoas. É a que veio com um vestido igual ao da outra. É o que veio... Aí a gente começa a falar tudo. Você comeu aquele doce? Nossa, que doce maravilhoso. Nossa, você provou aquela comida? Nossa, você viu fulano? Nossa, você viu fulano? E aí, no meio disso tudo, rodou uma notícia. Acabou o vinho. Só que, se sou eu, Rebeca, eu estou cansada. Eu acabei de comer, eu estou satisfeita. E rodou a notícia, acabou o vinho. Eu ia virar e falar, que pena, acabou o vinho. Maria vira para Jesus e começa. Jesus, acabou o vinho. Quê? Acabou o vinho. Quê?
Gente, sabe o que eu mais amo disso aqui? É que a resposta de Jesus não é a resposta de Salvador Jesus. É a resposta de filho para uma mãe. Olha o que ele fala para ela. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não chegou a minha hora. É filho que está dizendo, mãe, por que você está mandando lavar a louça? Eu nem comi no almoço. Por que você está falando isso para mim? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele estava dizendo para ela, o que eu tenho a ver com isso? Mas sabe o que eu amo? É que essa mensagem de hoje é uma mensagem que eu escrevi em cima de uma oração que Deus me ensinou a fazer nessa história. Deus me disse, eu quero que você seja como Maria, a voz que não se cala. Qual é o primeiro ponto? Fala comigo, a voz que não se cala. Maria ficou cutucando Jesus e ele falou, o que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora. E ela dizia, acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendi que o comportamento de Maria só tem uma razão. Ela sabia quem estava do lado dela. Quando a gente não tem uma voz ativa para dizer para Deus o que está faltando na nossa vida, é porque a gente não sabe quem está do nosso lado. A gente não sabe quem é esse Deus que a gente diz que anda com a gente. Porque a hora que você souber quem é o Deus que está do seu lado, você vai parar de se acostumar com as coisas que estão faltando na sua vida e você vai começar a dizer, Senhor, está faltando isso, Senhor, está faltando isso, Senhor, está faltando isso. Você entra no trabalho, tem alguém que está sentindo falta, está tendo falta de alegria, mas você olha como algo normal. Deus está querendo que você se torne a voz que vai dizer, Senhor, está faltando alegria na vida do fulano, Senhor, está faltando isso na vida da fulana, Senhor, está faltando isso na minha vida, eu cheguei em casa, está faltando isso. Maria era essa. E ela era porque ela olhava para Jesus e falava, você acha que eu não sei quem você é? Todo mundo nessa mesa pode achar que você é mais um, mas eu sei que você é Jesus e você pode fazer qualquer coisa. As pessoas podem olhar para você e achar que você está sozinho, mas se você sabe que Deus está com você, então você não pode viver como alguém que aceita falta de alguma coisa. Eu era menor, meu pai começou a fazer algo comigo. Eu estava no meu ensino médio, eu estudava tempo completo na minha escola, eu entrava na aula 7h15, eu saía da aula 6h30 mais ou menos, 18h30. E aí meu pai, eu chegava em casa literalmente quase às 20 horas todo dia, saía de casa 6 da manhã, chegava em casa 20 horas, meu pai um dia chegou para mim e falou bem assim, Rebeca, a partir de amanhã você vai na oração de madrugada comigo. Eu falei, na oração da onde? Da madrugada comigo. Eu falei, que horas é essa oração? Eu tenho que sair para a escola às 6 horas da manhã. Ele falou, não tem problema, a oração é 4. Eu falei, que horas? Ele falou 4. Eu falei, eu chego em casa 8 da noite. 20 horas, eu ainda tenho que estudar, eu ainda tenho que fazer trabalho. E você quer que eu acorde 3 da manhã, 3 e algo para me arrumar e ir para a oração às 4? Eu não tenho condições. Ele falou, tem, você vai, a partir de amanhã eu te acordo. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu fico rindo, mas eu fiquei tão nervosa. Eu fiquei tão irada. Eu fiquei igual Jesus falando para Maria, o que eu tenho a ver com isso? Você decidiu por oração, vai você. Eu tenho nada a ver com essa bendita oração de madrugada. E aí, meu pai me acordava, batia na minha porta. Eu tinha que levantar, senão ele me arrancava da cama. E lá vai eu. O que eu fiz? Eu falei, ótimo, vou jogar o joguinho dele. Vai eu por oração. Eu fazia aquela posição de quem está orando mesmo. Dormia às 1 hora, 2 horas que tiver de oração, eu estava dormindo. Dormi um dia, dormi 2 dias, dormi 3 dias, dormi 4 dias. Eu acho que eu dormi quase 1 semana. Todos os dias, na oração. Chegou um dia que eu fui por oração. Naquele dia, por algum motivo, eu não consegui dormir. Naquele dia, eu tive um encontro com Deus. Por que eu estou te falando isso? Eu tenho um irmão caçula. Eu cresci e eu comecei a orar a bendita da oração de madrugada. Porque eu tive um encontro com Deus na oração de madrugada. Mas aí meu irmão chegou na adolescência e eu percebi que meu irmão não sabia orar. Eu falei, eu vou levar esse menino para oração de madrugada. Ele falou, oração de quê? Eu falei, de madrugada. Ele falou, eu não vou para isso não. Eu estudo o dia todo. Ele começou a repetir a mesma coisa que eu disse.
Eu falei para ele, você vai sim, e eu vou levar seus amigos também. Mandei mensagem para os amigos dele e falei, vou levar todo mundo por oração. Amanhã eu estou passando na casa de todo mundo, 3h pouco da manhã. Juntei os adolescentes amigos deles da igreja, todo dia eu levava eles. Dormiram o primeiro dia, dormiram o segundo dia, eu gritava no meio da oração, eles dormiam do mesmo jeito. E foi isso, uma semana, até que um dia, meu irmão teve um encontro com Deus. Escuta o que eu vou te falar, escuta bem. Quem tem voz ativa e fica vendo o que está faltando, acaba se movendo e criando o ambiente do milagre. O que Maria fez quando ela cutucou Jesus e disse está faltando vinho, foi criar o ambiente para o milagre. Eu não podia fazer muita coisa para o meu irmão aprender a orar. Mas eu podia colocar meu irmão, a força, nem que fosse a força, como meu pai me colocou, no lugar certo, na hora certa, até que ele tivesse um encontro com Deus. Você pode criar o ambiente do milagre. Quem está entendendo? O problema é que a gente sempre acha que o que Deus quer fazer na nossa vida através de nós é para amanhã. Hoje eu quero que você entenda que o que Deus quer fazer na sua vida não é para amanhã, é hoje. O que Deus quer fazer na sua vida é agora. O ambiente do milagre pode acontecer de diversas maneiras. Deus quer te usar para criar o ambiente do milagre. Diz isso para quem está do seu lado. A história continua. E olha como ela continua de uma maneira tão incrível. Porque a Bíblia fala que depois que Maria disse isso, ela levantou, ela foi nos serventes e ela disse para eles, façam tudo o que Jesus mandar. Ela colocou os serventes na frente deles e a Bíblia fala que esses serventes fizeram tudo o que Jesus disse. Escuta o que eu vou te falar, Deus começou a falar comigo, Rebeca. Eu quero que você seja uma serva minha, mas que não faz algumas das coisas que eu te falo. Eu quero você igual a esses serventes. Se você vai fazer parte dos meus milagres, eu quero que você faça tudo o que eu te mandar. E aí, gente, pode soar muito espiritual, muito lindo, mas a maneira prática disso, ela é constante. Você tem que prestar muita atenção, você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a praticar e ser esse servente que faz toda a tua vontade todos os dias. Eu estava num lugar e eu fiz essa oração e eu falei, Deus, amém, eu quero ser esse servente que faz toda a tua vontade. E eu estava no encontro, estavam pregando, e tinha uma pastora que eu admirava muito, gostava muito, perto. E eu estou lá atrás, eu estava na última fileira, só assistindo. E aí o Espírito Santo falou para mim, vai lá naquela pastora, ela não estava pregando, estava do outro lado. Vai lá naquela pastora e dá um abraço nela e fala, eu te amo. Eu falei, quê? Ou não? Rebeca, vai naquela pastora, você disse que quer ser servente, que faz tudo. Eu estou te falando, vai lá naquela pastora agora, dá um abraço nela e diga, eu te amo. Eu falei, mas é nunquinha. Aí veio aquela voz de novo, vai. Sabe o que eu fiz? Eu descobri algo. Para ser esse tipo de servente, você não pode pensar demais. Você tem que fechar o olho e ir. Gente, eu fechei os olhos para eu não ver o que eu estava fazendo. Caminhei até a mulher assim, com os olhos meio fechados. Abracei ela, com a cabeça virada para trás, para nem eu ver o mico que eu estava pagando na minha mente. E falei para ela, muito contra a minha vontade, eu te amo. A mulher desabou a chorar. Eu não sabia o que fazer, a mulher não me largava. Eu assim. E ela chorava. Eu falei, deve ter alguma coisa acontecendo. Quando ela conseguiu respirar, ela olhou para mim e falou bem assim, estão pregando sobre tal área da vida. E eu falei para Deus, Deus, essa é a única área que eu sinto que eu preciso me abrir hoje completamente, que eu ainda não me abri, e que o Senhor precisa fazer um milagre dentro de mim. Se o Senhor quer fazer isso hoje, manda alguém aqui agora dizer que é o Senhor e que o Senhor me ama e quer fazer isso. Aí a que fez a oração de ser a servente, estava lá, mas eu tive que ir de olho fechado. Eu fico pensando que aqueles serventes, aqueles
garçons não estavam lá para obedecer Jesus, eles estavam lá para obedecer o dono da festa, mas eles foram sensíveis para reconhecer que aquele homem eles tinham que escutar e eles tinham que obedecer. Nós precisamos ser sensíveis para saber qual é a única voz que nós precisamos escutar e obedecer imediatamente. E é a voz de Deus. E o negócio é que ele fala da maneira mais simples. Eu tinha uma célula de adolescentes, eles cresceram. Agora eles estão mais para jovens do que adolescentes. Mas quando eles tinham 12 a 13 anos, alguns 9, eu juntei eles na minha célula, é um grupo de discipulado, e eu falei para eles o seguinte, eu falei, hoje vocês vão aprender a serem serventes. E eles me olharam assim para mim, eu falei, nós vamos ser servos do Senhor a partir de hoje. Eles olharam assim para mim, e eu falei, quantos querem ser usados por Deus? Eles levantaram a mão, eu falei, ótimo. Então vamos fazer uma oração. Fiz uma oração de 1 minuto com eles. Estava na hora do culto. Eu estava numa sala com eles, dando meu discipulado. E eu falei assim, ok, agora eu vou dar 20 minutos para vocês. Todo mundo vai sair aí fora. Eles eram crianças. Todo mundo vai sair aí fora. Vocês vão perguntar para o Espírito Santo. Me mostra pelo menos uma pessoa que o Senhor quer falar algo. E Deus vai usar a sua vida para falar alguma coisa que alguém está precisando. Eles ficaram com os olhos arregalados. Eu falei, vocês não acabaram de falar que querem servir a Deus? Eles me olharam assim. Ok, 20 minutos valendo. Esses meninos saíram da sala assim, ó. Uma cara mais assustada que a outra. Passou 20 minutos, eles voltaram. Quando eles voltaram, eu me lembro que um deles me contou que viu um senhor, um ancião, entrando no banheiro masculino. Deus falou com ele, ele chegou para esse homem e falou, Deus acabou de me dizer que fazia meses que você não vinha na igreja, que hoje é a primeira vez que você está voltando e você está pensando se você vai ficar mesmo na igreja. Deus está dizendo que Ele te quer na casa dEle, porque o plano dEle para você não terminou. O homem desabou em lágrimas, porque ninguém sabia disso, ele não ia há meses na igreja, ele não conhecia o menino. Ele falou, como você sabe disso? Meu discípulo falou, não sou eu, é Deus. A outra chegou e falou que ela viu no meio de auditório uma mulher que estava lá no meio. Ela afastou as cadeiras, chegou para a mulher, sentou do lado dela e falou, Deus acabou de me falar que você estava aqui se perguntando se Ele ainda tem um plano. Ele tem um plano, Ele quer que você volte a fazer sua devocional, que você já parou há 2 meses. A mulher abriu os olhos e começou a chorar. A mulher olhou para ela e falou, eu estava pensando aqui agora, se Deus ainda se importava com o tempo que eu separava antes para Ele. Escuta, ser servente é algo muito prático. Eu poderia passar a minha noite aqui te falando de coisas loucas, e eu vou te contar mais algumas no resto dessa mensagem. Eu tenho entendido que servir a Deus é diferente do que a gente acredita muitas vezes. A gente acha que é ter uma aparência, fazer algumas coisas que a gente coloca num molde. Não é um molde, é simplesmente ser atento e obedecer. Você sabe que na maior parte das vezes que você pensou que era coisa da sua cabeça, era Deus tentando falar com você? Eu quero que hoje você chacoalhe alguém perto de você e diga para essa pessoa, você sabe que era Deus tentando falar com você? Eu já vivi tanta coisa louca, meu Deus do céu. Mas não foi pouca não, gente, foi muita. Mas eu tenho pedido a Deus, me ajuda a ser esse servente que faz tudo. A terceira coisa que eu vejo nessa história, escuta o que fala. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse, encham de água esses potes. E eles os encheram. Total. Primeira coisa que Deus me disse, eu quero que você seja voz ativa como Maria. Eu quero que você crie o ambiente para os milagres, Rebeca. Segunda coisa que Deus me disse, eu quero que você seja servente que faz tudo. Terceira coisa que Deus me disse, eu quero que você seja o pote que eu consigo encher total.
Eu acho que a gente está vivendo num tempo onde Deus está buscando pessoas que querem ser cheias total. Porque a maior parte das pessoas quer ser cheia parcialmente. A maior parte das pessoas quer viver uma vida 60% guiada por Deus. 60% cheia do Espírito Santo. Deus está nos chamando para algo novo. E esse sinal, algo novo, é um guiar de Deus como nunca antes. E esse guiar significa que nós temos que estar cheios de Deus. Rebeca, o que você acha? Como você acha que isso pode acontecer? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu sempre pedi a Deus, me usa. Eu era pequena. E aí meu pai sempre foi pastor, minha mãe sempre foi pastora. E eu dizia para o meu pai, eu quero ser pastora. Meu pai me dizia, lê a Bíblia como uma pastora, estuda a Bíblia como uma pastora, ora como uma pastora, anda como uma pastora, fala como uma pastora, esquece do título, vive a vida de uma pastora. Eu era uma menina, eu era criança. Eu olhava para ele e falava, mas um dia ele falava, para com essa frase de um dia. Você quer, Rebeca? Eu falava, quero. Ele falava, então faz. E aí eu vivi uma experiência muito linda. Porque quando eu era menor, eu recebi uma palavra de Deus. E uma das palavras que eu recebi, Deus me dizia que eu ia fazer parte de ressurreições, pessoas que iam ressuscitar. E eu sempre achei o milagre da ressurreição um milagre tão incrível, tão uou, que eu falei, meu Deus, um dia quando eu tiver, sei lá, 40 e tantos anos, 30 anos de ministério, aí Deus vai me fazer ver uma ressurreição. 3 anos atrás, eu estava em casa. E naquele dia eu estava passando Masterchef. Quem gosta de Masterchef? E eu falei, vou assistir Masterchef, eu tinha noite livre. Peguei meu celular e ia ligar para minhas amigas, para chamar todo mundo para assistir Masterchef comigo naquela noite que eu tinha livre. Na hora que eu peguei meu celular, que eu fui discar, Deus me disse, não chama ninguém. Eu falei, não chama ninguém, Rebeca. Eu falei, mas eu tenho a noite livre. Não chama ninguém. Coloquei meu celular de lado, aquela cara de quando você obedece e não sabe o porquê, que é chato na hora, que você não sabe o porquê. Deixei meu celular de lado e falei, vou chamar ninguém, ok? Liguei a televisão, comecei a ver Masterchef. Quando eu escuto meu pai falando lá de cima do quarto dele, eu falei, E eu estou escutando meu pai falar, tô indo. De repente meu pai desce a escada, eu falei, o que está acontecendo? O pai, ele falou, seu discípulo estava jogando basquete junto com seu irmão no clube. Parece que ele levou um choque. Eu entrei no carro junto com meu pai na hora, saí correndo. Na hora que eu entrei no carro, que eu fechei a porta, Deus falou comigo, eu disse que não era para você chamar ninguém, agora você começou a entender? Eu falei, obrigado, Senhor. Entrei no carro, começamos a andar, chegamos, era a 10 minutos mais ou menos da minha casa. Cheguei no clube, quando eu cheguei eu estava esperando ver o meu discípulo desmaiado. Quando eu cheguei, meu discípulo estava morto. 13 anos. Um dos meus discípulos mais... Eu tenho uma célula de adultos e uma de crianças. Quando eu vi ele morto, ele era meu discípulo desde que ele tinha 8 anos de idade. Eu vi ele crescer. Os joelhos enfraqueceram. Eu fui direto com o joelho na quadra. Comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer. E começou a acontecer uma guerra dentro de mim. Presta bem atenção. Existia uma voz que me dizia, já era. Morreu. Se fosse cura, Rebeca, ainda dava por ar, mas morreu, Rebeca. Existia outra voz que me dizia, ora para ele ressuscitar. Mas eu pensava, orar para ressuscitar, quem sabe se tivesse aqui, sei lá, um apóstolo, se tivesse aqui, eu pensava, mas morreu. Chegou a equipe dos bombeiros, paramédicos, sei lá. Eles colocaram aqueles choque nele, abriram ele, entubaram ele, Ele ficou 40 minutos com eu ouvindo aquela maquininha. Pi, sem batimento. 40 minutos.
mais longos da minha vida, onde eu estava no meu joelho vivendo uma luta dentro de mim, porque uma voz me dizia: não tem maneira desse menino ressuscitar. E outra voz me dizia: essa vai ser a primeira ressurreição da história da sua vida. E eu falava: não é possível, eu só tenho 25 anos, não é possível. A gente sempre acha que o grande de Deus para a nossa vida é para amanhã. A gente sempre acha que é quando a gente tiver um compromisso maior, quando eu souber mais da Bíblia, quando eu isso, quando eu aquilo. Mas quando Deus me chama, quando Deus te chama, Ele não quer saber o tanto que eu sei, Ele não quer saber o tanto que você sabe, Ele só quer você. Ele só quer que você acredite. E lá estava eu. Eu comecei a orar e eu falei: Deus, se é para eu orar para Ele ressuscitar mesmo, me traz um texto. Na hora veio o texto de quando Jesus disse: Pai, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me confiou. E eu comecei a decretar: eu não vou perder nenhum dos que o Senhor me confiou. Léo, levanta. Eu não vou perder nenhum daqueles que Deus me confiou. Léo, no nome de Jesus, levanta! E eu gritava igual uma doida. 40 minutos. De repente, pipi, pipi, pipi. Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele foi só o começo. A gente saiu de lá, a gente chegou no hospital. O melhor médico do Brasil para tratar de caso de choques, porque o Léo levou um choque na cerca, no alambrado. Ele levou um choque. E o melhor médico do Brasil para esse tipo de casos estava aqui em Brasília, no hospital que ele foi. Quando a gente chegou lá, esse médico disse: sabe o quê? A mãe dele, assim: ai, não, doutor, Deus vai fazer. O médico falou: minha senhora, aqui a gente estuda para não precisar de milagre. Eu quero que a senhora faça o seguinte: sai daqui e compre um colchão inflável, de uns que é para colocar justamente aqui, e mostrou lá para ela qual era, e falou bem assim: porque a senhora vai ficar aqui muito tempo. Tá vendo aquele outro caso daquele menino aqui? Já está meses aqui e foi nem perto do que aconteceu com o seu filho. E eu ainda quero falar a realidade para a senhora. 2 minutos sem oxigênio no cérebro, acabou, vira vegetal. Seu filho ficou 40 minutos. Sabe qual é a chance da senhora ter um menino normal? Nenhuma. Quando esse menino, se ele acordar e mostrar alguma coisa, vai ser depois de meses, e que a senhora não espere que ele volte a ser um menino normal. A gente ficou ali naquele lugar. Eu vou resumir a história. Com 10 dias, o Léo saiu de lá andando perfeito. Perfeito. O médico dizia para a mãe dele, e a gente lembra porque foi bem específico o que ele falou. Ele disse: mãezinha, para o seu filho responder quanto é 2 mais 2, são meses. Se um dia ele conseguir fazer isso, quando era no 5º dia mais ou menos, o Léo, meu pai estava lá do lado, e ele falou para o enfermeiro: Deus é bom. O enfermeiro falou para o meu pai: todo tempo, pastor. O Léo, com os olhos fechados, fez assim, ó. Tiraram o sedativo para ver o que estava acontecendo. Quando tiraram, e ele acordou. O médico veio, estava o pai, a mãe dele. O pai dele olhando ele, vendo que ele estava com a cara do Léo. O pai dele virou para o doutor e falou: doutor, pergunta para ele quanto que é 2 mais 2.
Doutor olhou para ele e falou, Léo, 2 mais 2. Ele olhou para a cara do doutor. Escuta, esse mesmo doutor que dizia que estuda para não precisar de milagre, no 11º dia estava na nossa igreja com a família toda, voltou, ele estava divorciado, voltou com a esposa, pegou o filhinho dele, não lembro quantos anos ele tinha, mas era menor de 10 anos, levou o menino no Léo, olhou para o menino e falou, filho, você lembra que ontem o papai abriu a Bíblia e leu com você a história de Lázaro? O menininho, lembro papai, esse é o Lázaro, filho. Sabe por que eu estou te contando isso? Eu vou dizer porque eu estou te contando, porque eu já vou terminar. A última parte desse texto, escuta. A última parte desse texto é a mais importante. A Bíblia fala que os serventes foram, encheram o vaso totalmente de água. Presta bem atenção. Quando eles encheram, a água foi transformada em vinho. E eles pegam aquele vinho e a Bíblia fala. Eu amo essa passagem, presta atenção que eu quero ler ela. Olha só. Eles o fizeram. Aí eles falaram, presta atenção. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. A quem? A quem? Olha bem para mim. Quem é a pessoa que tem que estar sabendo tudo o que acontece numa festa? Quem é? O responsável. Aí a Bíblia diz, quando o vinho chegou no responsável, o responsável provou e disse assim, todo mundo serve primeiro o melhor. Quando acabou, serve o pior. Você deixou o melhor vinho para o final da festa. Aí a Bíblia gosta de deixar claro, e eu quero te ensinar uma coisa. Nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia fala, mas o responsável pela festa não sabia da onde tinha vindo o vinho. Só os serventes. Olha bem o que eu vou te falar. Eu amo filme. Um bom filme tem um começo incrível, um meio intrigante e um final melhor do que o começo. Deus é melhor do que qualquer roteirista que possa existir nessa terra. Quando ele escreveu a história da humanidade, quando ele começou a criação do mundo, e eu e você abrimos a nossa Bíblia, e a gente começa a ler a história, eu leio Gênesis, e eu fico assim, uou. Eu chego em Atos, e vejo o que Deus começa a fazer através dos discípulos, que a Bíblia fala, que a sombra de Pedro curava, eu fico, uou. Tá mais intrigante. Eu vejo que Jesus morre para me salvar e eu não tenho nem uou para isso. Agora olha bem para mim. Isso aí era o começo e o meio da história. Você sabe qual é o fim? O fim, o capítulo final, está sendo escrito comigo e com você. Agora olha bem porque eu vou te falar. Se o começo foi incrível, o meio foi a sombra de Pedro curar. O que você acha que Deus está planejando para o final? Vou repetir. O começo foi incrível. O meio, a sombra de Pedro curava. O que você acha que Deus está planejando para o final? Eu repito. Quem está vivendo o capítulo final? Eu e vou? Você não tem como ler o resto ainda, mas está sendo escrito. E tem um papel para você nessa história. Assim como teve um papel para Maria.
Assim como teve um papel para Pedro, assim como teve um papel para João, tem um papel para Rebeca, tem um papel para você. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Agora, sabe qual é a minha oração final? Eu tenho pedido, Deus, eu quero ser a que vai criar o ambiente dos milagres. Eu quero ser a serva que faz tudo. Eu quero ser a que vai estar cheia totalmente, não parcialmente. Eu não vou ser da crente fria, a crente morna, essa cristã que não faz a diferença. Eu não vou ser essa. Se vai existir o maior avivamento de todos os tempos agora, no meu tempo, pois você pode ter certeza que eu não vou estar na fila de trás, eu vou estar na fila da frente. Agora presta bem atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz que o cara que era para estar sabendo de tudo, não estava sabendo de nada do milagre. Sabe o que Deus falou comigo? Rebeca, os maiores milagres vão acontecer a partir de agora. Mas vai ter muito cristão, porque o cristão era para estar sabendo de tudo. Era para estar participando de tudo. Deus quer usar os filhos dele. Deus quer usar você. Mas vai ter cristão que vai estar igual o responsável dessa festa. Vai ouvir e provar o milagre sem saber de onde ele veio, nem como ele aconteceu. A minha oração tem sido: eu não quero escutar que lá na Filipinas está acontecendo os milagres. Eu não quero escutar que os maiores milagres... Ai, Rebeca, você ouviu? Eu quero que alguém fale perto de mim. Você ouviu? Aconteceu tal e tal milagre. Eu estava lá. Você ouviu? Ressuscitou um menino não sei onde. Eu sei, eu estava lá. Você viu? Converteram não sei quantos jovens em Brasília. Eu estava lá. Você viu? Teve uns meninos que mudaram a história de uma faculdade. Eu estava lá. Você ouviu? Tem uma menina que eu estava lá. Eu não quero ser que nem esse responsável que provou o milagre e não sabia de onde ele tinha vindo. Escuta o que eu vou te falar. A vida que você tem é a vida que você acredita que Deus pode te dar. Se hoje você realmente acreditar que Deus quer fazer de você a pessoa que vai criar o ambiente do milagre, que Deus está te chamando para ser servo dele como você nunca foi na tua vida, para fazer as coisas loucas, para fazer quais coisas? Hoje de verdade, eu quero mostrar para vocês que essas coisas loucas não estão só na Bíblia, elas estão acontecendo hoje. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você vai assistir os vídeos que eu te falei. Você vai descobrir que Deus mudou minha vida toda. Deus me pediu coisa doida. Eu deixei a faculdade que eu fazia. Eu deixei o emprego que eu queria ter. Eu deixei o casamento que eu estava prestes a me casar. Eu fui deixando. Deus ia me falando coisa doida e eu ia fazendo. E era quando eu achava que era doido. Um dia, Deus me falou, eu recebi um convite para pregar em São Paulo. Eu tinha 19 anos. Deus me falou, você vai aceitar esse convite? Eu fui. Eu estava num almoço. Um empresário levantou e falou bem assim: eu senti de ofertar no teu ministério. Eu vou ofertar 20 mil no teu ministério. Eu tinha 19 anos. Eu olhei para ele. Ele falou, Deus falou comigo do que ele vai fazer através de você. E falou, você vai ofertar no ministério dela. Eu olhei para ele. Na hora Deus falou para mim, pega o dinheiro. Eu peguei o dinheiro. Deus falou, nem abre. Do mesmo jeito que você recebeu, você vai dar. Eu dei. Na hora que eu dei, eu falei, que loucura é essa? Primeiro que eu não esperava receber 20 mil. Eu era uma menina de 19 anos, quase não saía para pregar. Eu falei, que loucura é essa? Estava no começo.
Na hora que eu entreguei, eu falei amém. Menos de 24 horas depois, eu ganhei um relógio que dava para comprar um carro. Escuta o que eu vou te falar. As coisas de Deus são muito loucas. Você vai escutar o testemunho de como eu conheci meu esposo. Eu te garanto que a história mais louca que você já ouviu. O Dave estava comigo um dia desses. Na hora que eu estava contando para ele, ele ficou tão abismado que ele saiu de lá e saiu contando. Eu falei, o que você está fazendo? É muito louco. É muito doido. Meu esposo é mexicano-americano. Eu estava num estádio. Ele estava no mesmo estádio que eu. Deus falou para mim, eu estou te dando seu esposo agora. Me dá uma oferta. Eu dei uma oferta para Deus. Na mesma hora, escuta, ele tinha acabado de perder o pai dele. Ele foi para esse congresso para ser restaurado da morte do pai dele. Ele olhou e falou, meu Deus, Senhor, eu vim aqui para ser restaurado da morte do meu pai. Eu nunca prestei atenção em menina nenhuma. Aquela menina está me chamando a atenção. O que está acontecendo comigo? Está repreendido em nome de Jesus. Deus falou para ele, me dá uma oferta para você não errar. Ele deu uma oferta e falou, Senhor, não me deixe errar. Se é a menina, abre o caminho. Ele deu uma oferta, deixa eu falar uma coisa. 5 minutos depois a gente foi parar na mesma sala VIP com o pastor. O pastor chegou, eu estava chegando de um lado, ele estava chegando de um lado. Abraçou a gente e falou, Rebeca, você já conheceu o seu Isaac? Não, presta bem atenção. Menos de uma semana depois eu estava começando um relacionamento com ele. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu embirrei e falei, não é possível. Nem conheço esse menino, Deus está querendo me dizer que esse menino é meu esposo. Eu falei, vou colocar um sinal louco. Coloquei um sinal louco. Meus sinais loucos todos se cumpriram no mesmo dia. Ele falou bem assim, eu vou colocar um sinal impossível. Deus, ele abriu a Bíblia e falou, eu quero que esse versículo aqui, esse. Só ele e Deus. Faz a minha pastora vir e me falar esse versículo, se for a Rebeca. No mesmo dia ele encontrou a pastora dele no lounge de um hotel. Ela chegou, bateu no ombro dele e falou, que incrível, né? Como Deus faz as coisas, Josh. É que nem como diz naquele texto da Bíblia. E citou para ele o versículo. O olho dele encheu de lágrima. Ele olhou para ela e falou, pastora, você sabe que essa é a única coisa que estava faltando para eu ter convicção de que essa menina é a mulher da minha vida? Ela olhou para ele e falou, aí presta atenção no que eu vou falar. Eu tinha conhecido ele 2 dias antes, 3 dias antes, tipo de Deus falar comigo. E eu tinha colocado o sinal que se até naquele dia os meus pastores me chamassem para dizer que sentiam muita paz e que se eu quisesse eles podiam orar para a gente começar, eu achava isso a maior loucura. Meu pastor fala para a gente orar 3 meses antes de começar um relacionamento. Eu nunca vi ele fazer isso na minha vida. Eu falei, se acontecer, ou meu pastor ficou doido, é Deus. A minha pastora virou para ele e falou, você já tem certeza? Manda chamar a Rebeca, gente. Lá vem a Rebeca. Rebeca, o Josh tem uma palavra de Deus. Ele colocou sinais, já se cumpriram. Olha, eu quero dizer que a gente sente muita paz. Se você quiser, a gente pode orar por vocês para abençoar. Seus sinais se cumpriram, Rebeca? Eu olhei para a cara dela. Agora deixa eu falar a coisa mais louca. Presta bem atenção. Deus me mandou, faz um jejum de 9 dias. Nunca tinha feito jejum de 9 dias na minha vida. Eu falei, 9? 9. Fiz o jejum de 9 dias. Quando eu estou no último dia, entregando meu jejum, eu estava de joelhos no escritório, com a minha Bíblia aberta. Eu falei, Deus, por que eu estou orando? Deus falou para mim, começa a orar pelo seu esposo agora. Eu levantei, comecei a orar, mas eu sentia que era uma guerra espiritual. E eu falei, que vinha paz sobre o coração dele, que vinha convicção de que Deus está com ele. E eu comecei a orar. Terminei de orar, passou 3 minutos, meu pai me mandou uma mensagem. Gente, estou aqui no México. Estava numa convenção, acabou de morrer um pastor aqui. Era o pai do meu esposo que estava morrendo na hora que eu estava orando pelo meu esposo.
Terminei de orar e falei, Deus, por que o Senhor mandou orar pelo meu esposo? Será que é alguém que eu conheço? Olhei para a Bíblia. Tinha um versículo marcado, estava assim, o que eu faço agora você não entende, mais tarde entenderás. Escuta, um Deus detalhista igual o nosso, Davi disse, antes de eu nascer você escreveu todos os dias da minha? Ele sabe tudo o que você precisa. E se você estiver disposto a abrir mão do bom, Ele vai te dar o melhor. Porque o que a gente acha que é bom, não está nem perto do que Deus tem para nós. Mas você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que aprender a ser como Maria. E eu quero orar. Quantos aqui querem aprender a criar o ambiente do milagre? Se você quer, fica de pé. Sabe, criar o ambiente do milagre são tantas coisas. Eu estava esses dias no shopping. Estava na hora de pagar. Instantaneamente, a loja encheu. Um monte de gente passou por caixa e eu estava na frente. E as pessoas passaram todas na minha frente. Eu estava com muita pressa. Sabe aquele dia que você quer pagar e você está com pressa? Um monte de gente passou na minha frente. Meu sangue ia subir porque eu estava preocupado com meu sobrinho, que eu tinha que voltar para casa para cuidar dele. Eu ia reclamar. Na hora que eu ia abrir a boca para reclamar, Deus falou comigo: você está aqui por um motivo. Você está por último por um motivo. Falei, Deus, que motivo é esse? A vendedora. Aí eu, ok. Por favor, então crie uma oportunidade para falar com ela. A mulher chegou puxando assunto comigo. Rebeca, que não sei o que, me perguntando, não sei o que. Eu virei para ela e falei, pois é, eu sou pastora. Ela estava me perguntando de profissão. Eu falei, eu sou pastora. Você é pastora? Sou pastora. Eu queria assistir umas pregações. Rebeca, tem alguma pregação? Eu falei aqui no YouTube. Ela falou, pegou o celular, tirou o celular. Coloca para eu ver agora. Peguei o celular dela, coloquei uma pregação, já coloquei no play e falei, tá pronto. Ela falou, obrigada, eu estava precisando disso. A outra vendedora grudou com ela. A partir daquele momento eu paguei tão rápido, saí daquela loja tão rápido. Voltei outro dia naquela loja. Essa mulher estava tão grata. Ela falou, eu assisti todas as pregações. Eu fui tão abençoada. E Deus me disse, Rebeca, antes de você ficar chateada que você está atrasada, quando você pegar uma fila, antes de você reclamar do seu chefe, quando você chegar no teu trabalho e falar, ai meu Deus, esse homem. Antes de você reclamar daquele colega de trabalho, antes de você falar, achar qualquer coisa, lembra, eu te escolhi para ser a pessoa que cria o ambiente do milagre. E eu não quero fazer isso amanhã. Eu não quero fazer isso daqui a um ano. Tem um motivo pelo qual você está nesse trabalho. Tem um motivo pelo qual você está com esses colegas. Tem um motivo pelo qual você estuda onde você estuda. Tem um motivo. Tem um motivo. Deus quer usar a sua vida para criar um ambiente para milagres. O avivamento no Brasil já começou. Um grande profeta veio aqui no Brasil meses atrás. E ele disse, o avivamento acaba de começar, vai durar 7 anos. Escuta, quem vai ser você? Eu estou aqui hoje para te desafiar, porque eu acredito que Deus está te desafiando hoje. Assim como Ele me desafiou um dia. Para ser o quê? Quem vai criar o ambiente para o milagre. O servo que vai fazer tudo. Tudo. Até as coisas loucas. Aquele que vai estar cheio da presença do Espírito Santo até o topo. E por último, que você seja a pessoa que sabe de onde vem o milagre, porque através da sua vida Deus vai fazer milhares de milagres. Tudo porque, como Maria,
você sabe quem está do seu lado. Quem está do seu lado? Quem está do seu lado? Não me responde isso como quem está respondendo professor de matemática. Quem está do seu lado? Você acredita mesmo? Aí onde você está, feche seus olhos. Senhor, eu sei que tem pessoas hoje aqui que o Senhor está chamando como o Senhor me chamou. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a acreditar nas tuas loucuras. E hoje eu agradeço. Eu sei que tem muitas Marias nesse lugar. Pessoas que o Senhor escolheu para criar o ambiente dos milagres. Eu sei que tem muita gente aqui, Senhor, que o Senhor quer usar hoje. Eu sei que tem pessoas que agora estão escutando a tua voz. Se você sabe que hoje Deus está falando é com você, eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você responda esse Deus que está te chamando. Se você sabe que Deus está falando com você hoje, se você sabe que Deus está te desafiando hoje, se você sabe que Deus está falando, eu também quero usar você. Com as suas palavras, eu quero que você tome um minuto para responder a Deus agora. Diz para Ele que você quer ser quem vai criar o ambiente dos milagres. Diz para Ele que você vai parar de fazer só parte do que Ele te fala, que você não vai pensar que é coisa da sua cabeça. Diz para Ele: chega, Deus, a partir de hoje eu vou acreditar, a partir de hoje eu vou fazer. Hoje eu te entrego a minha vida para viver a vida sobrenatural que o Senhor tem para mim. Chega de viver do meu jeito. Chega de ter que entender para obedecer. Chega, Deus. Chega. Espírito Santo, eu quero te buscar. E eu quero estar cheio de ti, cheio de ti. Cheio de ti, cheio de ti. Cheio de ti, cheio de ti. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Usa a minha vida, eis-me aqui. Será que hoje você pode levantar a sua mão e dizer isso para Deus? Usa a minha vida, eis-me aqui. Usa a minha vida, eis-me aqui. Eu não quero ser como responsável da festa, que não sabia de onde veio o milagre. Eu quero ser a pessoa que o Senhor vai usar. Eu quero ser o servo, Senhor. Eu quero ser Maria. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Escuta o que eu vou falar. Eu quero fazer uma última oração. Tem gente aqui que estava sendo roubado pelo inimigo. Como, Rebeca? Você estava vivendo uma vida normal. Presta bem atenção. E hoje, se você vai carregar algo no seu coração dessa noite, é que Deus me trouxe aqui para te dizer que a sua vida não é para ser normal, é para ser sobrenatural. Você nasceu para ter um milagre por dia no mínimo.
Você não nasceu para contar a história de, um dia, um ano atrás, Deus usou minha vida. Um mês atrás, Deus usou minha vida. Você nasceu para dizer, hoje Deus usou minha vida. Você nasceu para dizer, essa semana Deus fez algo incrível comigo. Eu vigio minha vida. Eu vigio os meus dias. Eu vigio minha semana. Se eu deito minha cabeça no travesseiro e eu não vivi nada sobrenatural naquele dia, eu peço perdão a Deus e eu falo, Deus, me perdoa se eu não te escutei como eu deveria hoje, porque Deus sempre quer fazer um milagre. O problema, olha bem para mim, é viver uma vida olhando para o nosso umbigo. Quando você levantar, você vai perguntar, Deus, qual o seu plano para hoje? O que você vai perguntar? Quando você entrar no seu trabalho, você vai falar, Deus, como você quer usar sua serva nesse lugar hoje? Deus, entrou na sala de aula, como você quer me usar hoje? Olha para mim, eu não sou melhor que você não. Eu só tenho uma coisa. Sabe qual é a única coisa que eu tenho? A loucura de decidir acreditar em Deus. É o que eu tenho. A loucura de que um dia eu estava no colégio e Deus me disse, chama todo mundo para reunir no intervalo. Eu falei, isso não vai dar certo. Naquela época não existia isso. E eu não queria fazer reunião com gente cristã. Eu queria salvar todo mundo da minha sala. Saí nas carteiras e falei, no intervalo eu quero falar com você. No intervalo eu quero falar com você. Se você tiver 5 minutos para mim, no intervalo eu quero falar com você. Me encontra na sala tal, uma sala vazia. Me encontra na sala tal, me encontra na sala tal. Primeira vez que eu me reuni, foram 15 da minha sala. Quando acabou, todo mundo tinha entregado a vida para Jesus. Estava todo mundo em lágrimas. A gente voltou para a sala, todo mundo com os olhos vermelhos. No outro dia, 35 alunos. Todo mundo voltou para a sala com os olhos tão vermelhos que os professores paravam para perguntar o que está acontecendo com essa turma. Sabe qual foi o final da história? Toda vez que um aluno da minha escola chorava no banheiro, chorava na sala, acontecia qualquer coisa, não importa em que série, em que ano, me tiravam da sala para ir ajudar aquele aluno. Eu perdi tanta aula assim. Eu acordava no meio da noite com ligação de número desconhecido. Atendia. Nunca vou me esquecer. O menino, Rebeca, você não me conhece, mas eu te vi na escola. Minha mãe acabou de morrer. Me deram o seu número. Você pode vir me ajudar? Eu nasci para isso. Você nasceu para isso. Então para de colocar uma máscara de gente chata e normal. Por favor, você não é normal. Deus está querendo te mostrar que você não é normal. Sua vida, a história linda que Deus escreveu para você é sobrenatural e nada menos do que sobrenatural. Nada menos, nada. A última oração que eu sinto de fazer é de quem hoje sabe e sabe admitir hoje, quer admitir, porque eu acredito que o mais importante é o nosso relacionamento com o Espírito Santo.
Jesus disse: eu estou indo porque vocês precisam dele com vocês. Ele é o amigo que não pode te faltar. Ele é o guia do sobrenatural. Ele não te dá mapa, mas se você escutar ele e acreditar, você vai viver a melhor vida. Mas tem gente aqui que, assim como eu, estava ignorando a voz dele, duvidando da voz dele e achando que era coisa da sua cabeça e seguindo um caminho normal. Se esse é você, eu quero que hoje você levante a sua mão. Nós podemos fechar os nossos olhos. Se você sabe que esse é você, levanta a sua mão. Deus, eu sei que eu vim hoje à noite aqui para trazer uma marca, uma mudança de destino. Eu sei que o Senhor está mudando o destino de algumas pessoas que estão nesse lugar. Hoje eu quero te pedir, olha essas mãos levantadas. São pessoas que hoje estão reconhecendo que não querem mais viver essa vida onde o Senhor não guia. Se esse é você, eu quero que você repita comigo: doce Espírito Santo, me perdoa por todas as vezes que eu achei que a tua voz era coisa da minha cabeça. Me perdoa por ter duvidado. A partir de hoje, eu não aceito mais a voz da dúvida, a voz da incredulidade. Hoje, eu decido confiar em Ti. Espírito Santo, me perdoa. Eu quero Te conhecer como eu nunca Te conheci. E eu quero Te pedir, me guia para a vida sobrenatural que o Senhor tem para mim. A partir de hoje à noite, como nunca antes, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Eu creio no que acabou de acontecer hoje à noite na sua vida. Presta atenção. É diário. Todos os dias que você se levantar, lembra de mim. Pergunta, Espírito Santo, qual é a loucura de hoje? Se Ele te mandar fazer coisas inesperadas, faça. Se Ele te mandar, faça. Mas posso te pedir uma coisa? Não viva nenhum dia normal. Quantos aceitam o desafio de não viver nenhum dia normal? Olha, eu profetizo que eu ainda vou te encontrar em cenários de milagres. Eu vou te encontrar para dizer: uau, foi através de você. Uau, foi através de você. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Henrique. Para falar que Henrique é esse. Finalmente, o Henrique que Deus planejou. Não é por merecer, é só por acreditar nele. Quantos acreditam? Amém. Balança alguém perto de você e fala: o sobrenatural começa hoje na sua vida. Deus abençoe.